Você sabia que é possível aumentar a sua fé e que há como você produzir isso em você de forma que você tenha uma fé que você de fato realize coisas que Deus às vezes nos direciona, mas não temos capacidade porque a nossa fé ainda está pequena, não cresceu, não desenvolveu, não amadureceu. Eu vivi uma experiência com Deus a partir do jejum que eu quero compartilhar com você para você entender como o jejum pode impactar diretamente a sua fé. Em um determinado momento, eu fiz um jejum por causa de uma situação que eu queria que resolvesse. E naquele período que eu estava fazendo jejum, eu senti que a minha fé, assim, eu senti que eu estava acreditando muito naquilo que eu estava pedindo a Deus. E foi algo muito instantâneo e muito forte. E então eu fui para a palavra de Deus e o Senhor me levou para aquele texto em que Jesus, eu vou ler para você, aquele texto lá de Mateus, capítulo 17, no versículo 21, onde os discípulos não conseguem expulsar um demônio e Jesus diz que, olha só, que é por falta de fé. Quer ver, ó? Ele diz assim, ó, mas essa espécie não sai com jejum, senão com jejum e oração. Um pouquinho antes ele diz assim, porque a sua fé é muito pequena. Porque perguntaram para ele, né? Por que não conseguimos expulsar aquele demônio? E ele diz, porque a sua fé é muito pequena. Aí ele continua, conclui, eu lhes digo a verdade, se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer este monte, mova-se daqui, e ele moveria. Aí ele termina, mas essa espécie não sai senão com jejum e oração. E eu sempre ficava pensando, o que isso queria dizer? Porque a gente jejua, a gente ora. Mas o jejum, olha a importância do jejum. Porque talvez você vai orar por alguém, por uma causa, por uma situação, ou repreendendo um demônio, e aquilo às vezes não funciona. Sabe por quê? Quem sabe a sua fé está pequena. Quem sabe você não tem uma fé suficiente para alcançar aquilo que você deseja, aquilo que você quer realizar, aquilo que você tem pedido, ou quem sabe até o que Deus tem sinalizado. O jejum, ele vai te ajudar a aumentar a fé, a produzir em você algo que naturalmente não é possível. Quando você mata a sua carne pelo jejum, porque o jejum tem esse processo de você matar a carne e ficar alimentando o espírito, porque não é só parar de comer, se abdicar de comida, mas é orar, sabe? Orar junto com o jejum, meditar nas escrituras, sabe? Adorar ao Senhor. E isso vai alimentar o teu espírito. Então você tira a comida da carne e dá para o espírito. Isso vai fortalecer a sua fé. A Bíblia ainda diz, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Quantas vezes você teve a experiência de meditar na palavra ou de estar ouvindo algum vídeo aí no YouTube como esse, Deus falar com você e você sair fortalecido e você sair edificado, você aprender coisas, porque pela palavra de Deus também vem a fé. Mas eu quero compartilhar com você a minha experiência pessoal, porque eu estava precisando de algo no Senhor. E eu fui jejuar, mas eu jejuei porque eu queria ter discernimento, entendimento, porque é uma prática espiritual. Mas naquela situação, eu percebi uma carga de fé tão forte, tão poderosa, vinda por causa do jejum, que eu entendi o que esse texto dizia. Porque o Senhor fala que nós precisamos orar e jejuar para aumentar a fé. Quando eu fiz isso, eu tive tanta fé naquilo que eu esperava do Senhor que aconteceu. Eu acreditava de uma forma que não havia dúvidas, era uma convicção tão forte dentro de mim que eu não tinha nenhuma chance para duvidar, para não acreditar, para ter medo, para questionar o Senhor. Era uma fé que era sobrenatural. E eu entendi, eu fiquei tão impressionada por causa do que o jejum produziu na fé. Eu não estava só pedindo para que aquilo acontecesse, mas eu estava pedindo para o Senhor se manifestar. E eu percebi que eu comecei a acreditar demais naquilo que eu estava pedindo. E eu fui ler as escrituras e meditar nesse texto e eu entendi que por causa do jejum a minha fé tinha aumentado, tinha fortalecido. E isso gerou algo no mundo espiritual. Porque a Bíblia diz que sem fé nada podeis fazer. Sabe? Que sem fé, aliás, é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter fé naquilo que nós pedimos ou naquilo que Deus às vezes nos direciona, mas a gente fica paralisado porque não acreditamos, quem sabe, no que Deus está falando. Então eu espero que, eu não sei se você entendeu bem o que eu estou dizendo aqui para você nesse vídeo, mas se você jejuar, você vai ter a fé aumentada para alcançar aquilo que você almeja no Senhor. Não só apenas um milagre, né? Porque também a gente tem que levar em conta a soberania de Deus, os processos, o deserto, a vontade de Deus. Mas assim,
tem coisas que nós alcançaríamos com muito mais rapidez se a gente tivesse fé, se a gente acreditasse. Talvez você ore por um doente, mas tem medo de que não aconteça. Quando você tem medo de que não vai acontecer, já está aí meio que impedindo o milagre. Como você vai ter fé para que aquilo aconteça? Você vai precisar jejua, sabe? Para fortalecer a sua fé. Jejue e medite na palavra. A palavra vai gerar em você uma edificação e um fundamento que vai te fazer entender quem é Deus, o poder de Deus. Quando você entender quem é Deus, o poder de Deus, sua soberania, o que Ele é capaz de fazer, isso vai te gerar consciência de que não é você que está fazendo, que não depende de você. E se você jejuar, aquilo vai gerar algo sobrenatural e poderoso dentro de você. E você vai despertar algo no mundo espiritual através da sua fé. Eu descobri, fazendo esse jejum, porque eu não entendia o que Jesus estava falando. Porque a gente jejua, né? A gente jejua às vezes. Mas a gente precisa jejuar intencional e pedir ao Senhor para que Ele aumente a nossa fé. E se você tá com dificuldade de acreditar, jejua intencionalmente por causa disso. Aumente o jejum, sabe? Não tô falando nem em quantidade, mas intensifique no matar a carne. Porque se você jejua algo que já não te afeta, que já não te faz falta, o seu jejum, será que tá surtindo efeito? Quem sou eu para dizer algo sobre isso? Mas eu entendi no Senhor, como diz Davi nas Escrituras, não te darei algo que não me custe. Quando você jejua, você tem que tirar algo que a sua carne vai sentir. Você tem que entregar para Deus algo que vai afetar a sua carne, que ela vai entrar em colapso. A sua carne precisa sentir dor, ela precisa sentir que você não está dando nada para ela. Ela precisa desfalecer e morrer. Quando você jejua, a sua carne desfalece e morre. E aí o seu espírito começa a se manifestar com mais poder dentro de você. E ele começa a ter uma maior influência. Você tira o governo da carne e dá para o governo do espírito. E a sua fé é fortalecida. Então eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer acerca do jejum, porque para mim foi uma revelação fantástica saber o jejum pode produzir muitas coisas da nossa vida, muitas coisas, mas essa experiência de que o jejum pode fortalecer a sua fé me ajudou, porque muitas vezes quando eu estou assim desanimada, que às vezes estou com dúvida, se eu procuro jejuar, porque o jejum aumenta dentro de mim a consciência da fé de quem Deus é e que é Ele que faz, fortalece, abre no mundo espiritual um portal que é derramado sobre mim fé e eu consigo então acreditar de verdade naquilo que eu estou esperando do Senhor ou naquilo que Deus pediu de mim, enfim. E aquilo me leva para um outro nível. É um outro nível, não é um nível superficial. Sabe, é você orar crendo que de fato Deus fará. E se a sua fé alcançar o favor do Senhor, porque Ele vai se agradar da sua fé, certamente muitas coisas você também vai alcançar. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Envia para aquela pessoa que está tendo dificuldade de acreditar, que está desfalecendo na fé. Curte o vídeo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você receber as notificações. Eu estou sempre postando vídeos de coisas que eu aprendi com o Senhor, que edificaram e construíram a minha vida. Coisas do dia a dia, corriqueiras, experiências que eu vivi com o Senhor. Se você olhar o canal, tem muitas coisas que eu vivi com o Senhor e aprendi com o Senhor. Mas especialmente com a palavra de Deus. Não apenas com as minhas experiências, mas com a palavra de Deus. Ela é o principal meio pelo qual eu tenho aprendido a conviver, aprendido a ter comunhão, aprendido a obediência com Deus, aprendido seus princípios. A palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela pode transformar qualquer pessoa, qualquer destino, qualquer situação. Amém? Que Deus abençoe sua vida.